Alguma coisa vem mudando silenciosamente no mercado de picapes pequenas. Um preço que antes parecia fora de alcance agora está de repente à vista. E enquanto muitos esperavam mudanças lentas e graduais, essa revelação sugere um ritmo diferente. Poucos notaram os sinais que levaram até aqui pequenos movimentos no design, no custo e no interesse do consumidor, mas juntos, eles indicam que a indústria pode estar respondendo a forças que ainda não reconheceu totalmente. O que isso significa, calmamente, para o futuro das picapes? Antes mesmo do primeiro anúncio, já havia sinais, discretos, espalhados por diferentes cantos do mundo automotivo. Não eram barulhentos nem chamavam manchetes. Em vez disso, apareciam como pequenas mudanças nos padrões habituais, esboços conceituais de picapes compactas guardados em estúdios de design, testes de protótipos em mercados emergentes e reduções graduais de custo que passaram despercebidas pelo grande público. Cada movimento parecia menor isoladamente, um simples experimento ou um pequeno gesto de marketing. Mas juntos começaram a formar o contorno vago de uma mudança. As fabricantes estavam explorando ideias que priorizavam a praticidade em vez do tamanho. Veículos compactos, antes considerados nicho, de repente ganhavam atenção como campos de teste para eficiência, acessibilidade e adaptabilidade. Designers e engenheiros pareciam focados na forma mínima e funcional, em vez do espetáculo. Havia relatos de pequenos ajustes de preço em mercados locais, alterações nas dimensões dos veículos e mudanças sutis na escolha de materiais. Esses detalhes eram registrados de passagem, principalmente em notas comerciais ou fóruns da indústria, fáceis de passar despercebidos por quem não prestava muita atenção. O comportamento do consumidor adicionou outra camada de indicação silenciosa. O interesse por veículos menores e com foco utilitário vinha aumentando gradualmente, impulsionado em parte pela urbanização e orçamentos familiares mais apertados. Discussões online e fóruns comunitários refletiam essa curiosidade que crescia lentamente. Postagens em redes sociais mostrando picapes compactas ou experiências compartilhadas com caminhonetes pequenas apareciam esporadicamente. Analistas que estudavam padrões de venda notaram pequenos aumentos em segmentos antes considerados insignificantes. No entanto, a cobertura mainstream continuava a priorizar caminhonetes grandes, veículos elétricos ou modelos de luxo. A narrativa da indústria permanecia centrada na escala e na inovação, deixando a ascensão silenciosa dos veículos utilitários menores fora do radar. Insiders da indústria também começaram a notar mudanças sutis na estratégia. Cadeias de suprimentos experimentavam materiais de custo mais baixo. Departamentos de marketing testavam silenciosamente campanhas que destacavam acessibilidade e design funcional. Até as redes de concessionárias, muitas vezes conservadoras em sua abordagem, começaram a reservar pequenos espaços para modelos compactos, observando atentamente a resposta do consumidor. Essas decisões eram incrementais, quase imperceptíveis, mas sugeriam uma mudança na expectativa, uma que poderia, com o tempo, alterar as suposições sobre o que uma picape poderia ser. Os analistas que acompanhavam esses fragmentos de informação frequentemente sentiam que os sinais eram desconectados, quase acidentais. Uma queda de preço numa região, um novo conceito em outra, uma campanha de marketing experimental em algum outro lugar. Eles não se uniam imediatamente numa tendência clara. No entanto, quando observados em conjunto, um padrão começava a emergir. Ele insinuava uma reorientação lenta, mas significativa, no mercado, uma que priorizava utilidade, acessibilidade e adaptabilidade de maneiras que raramente haviam sido testadas nessa escala antes. O mais notável era como era fácil ignorar esses primeiros sinais. Eles não traziam nenhum anúncio dramático, nenhuma revelação súbita. Eles se desenrolavam no silêncio, em pequenos ajustes e experimentos cautelosos. Cada um, isoladamente, parecia insignificante. Mas, combinados, sugeriam o início de uma transformação sutil que a indústria ainda não havia reconhecido totalmente. Esses sinais eram fáceis de ignorar, mas ignorá-los logo se tornaria mais difícil. Algo pequeno estava se mexendo no mercado, e seu impacto, ainda invisível para a maioria, começava a ganhar força. Quando pequenos indícios começaram a aparecer no mercado,
a maioria dos observadores mal os notou. A indústria automotiva tinha expectativas estabelecidas há muito tempo, e esses padrões estavam profundamente enraizados. Analistas, jornalistas e até concessionárias estavam acostumados a focar no que era visível, mensurável e chamativo. Grandes lançamentos de caminhonetes, modelos de alta performance ou os últimos anúncios de veículos elétricos. Experimentos menores, picapes compactas, testes de design minimalista, reduções modestas de preço simplesmente não se encaixavam na narrativa que dominava as manchetes. As próprias montadoras contribuíram para essa invisibilidade. Novos modelos ou veículos conceito em segmentos de nicho eram frequentemente tratados como testes, em vez de sinais. Eles eram projetados para avaliar o interesse do consumidor ou explorar eficiências de custo silenciosamente, sem o estardalhaço de um lançamento em grande escala. Ajustes iniciais de preço ou seleção de materiais eram geralmente apresentados como otimizações menores, em vez de parte de uma estratégia maior. Em outras palavras, os movimentos eram deliberados, mas não feitos para chamar a atenção. Observadores que acompanhavam apenas comunicados de imprensa ou cobertura da mídia convencional teriam pouca razão para conectar esses fragmentos. O foco da mídia reforçava a falta de atenção. Histórias sobre picapes premium, inovações elétricas e recursos de alta tecnologia dominavam a cobertura, enquanto mudanças incrementais em veículos utilitários compactos eram relegadas a notas de rodapé ou breves menções comerciais. O interesse do consumidor por caminhonetes práticas e de baixo custo existia, mas carecia do glamour ou da urgência que impulsionava a reportagem mainstream. Até fóruns e comunidades online que discutiam veículos frequentemente tratavam essas mudanças como curiosidades, em vez de desenvolvimentos significativos. Os sinais estavam lá, mas estavam dispersos, sutis e facilmente descartáveis. As redes de concessionárias e as cadeias de suprimentos também desempenharam um papel em mascarar a tendência. Os ajustes eram graduais e cuidadosamente medidos. Novos veículos eram alocados em locais selecionados para testar a recepção. Materiais e componentes eram adquiridos em pequenos lotes. A ausência de campanhas de marketing dramáticas ou distribuição ampla tornava esses sinais mais difíceis de ver, mesmo para quem prestava atenção. A experimentação incremental tornou-se quase invisível contra o pano de fundo do barulho do mercado maior. Em retrospecto, os sinais negligenciados não eram aleatórios. Eles eram intencionalmente silenciosos. As fabricantes queriam ver se pequenas mudanças poderiam ter sucesso sem risco significativo. O desafio era que o ritmo lento e a baixa visibilidade desses experimentos significavam que a maior parte da indústria não conseguia perceber o padrão emergente. Analistas que acompanhavam elementos isolados podiam notar reduções menores de preço ou mudanças de design, mas poucos conseguiam vê-los como peças interconectadas de uma estratégia que se desenrolava lentamente. Ainda assim, as mudanças sutis insinuavam algo diferente, algo que não se parecia com experimentos de mercado anteriores. Ao contrário das tentativas anteriores, esses movimentos combinavam observação cuidadosa, gestão de custos e percepção do consumidor. A evolução silenciosa sugeria que, abaixo da superfície, o mercado estava se preparando para uma mudança potencial que não poderia ser ignorada indefinidamente. No entanto, algo sobre esse desenvolvimento em particular o tornava diferente do passado. Os fragmentos de inovação, dispersos por estúdios de design, cadeias de suprimentos e mercados regionais, estavam lentamente convergindo. E quando o fizeram, a indústria em geral teria que prestar atenção. Curti, comenta, inscreve 3 palavrinhas que mantêm essa comunidade viva. Capítulo 3. Como este momento difere das tendências passadas. Mesmo com pequenos sinais aparecendo ao longo do tempo, este momento específico no mercado parecia diferente das tentativas anteriores. Experimentos passados com picapes compactas ou de baixo custo frequentemente pareciam isolados. As empresas testavam modelos em uma região ou lançavam um conceito limitado sem integrar totalmente as lições aprendidas. Esses esforços raramente ganhavam tração porque careciam de coordenação entre design, produção e preço. Eram pequenos, experimentais e fáceis de descartar como temporários ou inconsequentes. Este novo desenvolvimento, no entanto,
refletia um alinhamento mais amplo. A picape Mini de baixo custo combinava elementos que antes existiam isoladamente: simplicidade de design, preço acessível e marketing direcionado. Não era apenas um teste numa cidade ou num segmento de mercado. Engenharia, produção e pesquisa de consumo tinham gradualmente convergido para apoiar uma visão única. Cada decisão, da seleção de materiais à inclusão de recursos, apontava para uma estratégia deliberada, em vez de um experimento aleatório. Essa coordenação sutil tornava mais difícil para os observadores descartarem o movimento como acidental. Outra característica distintiva era o timing. Ao contrário dos lançamentos passados, que dependiam de ciclos de mercado convencionais, este lançamento surgiu no momento em que as expectativas do consumidor tinham mudado silenciosamente. Os compradores não estavam mais simplesmente procurando caminhonetes maiores e mais luxuosas. A urbanização, os orçamentos mais apertados e os estilos de vida em mudança tinham criado interesse em veículos práticos e eficientes. Tentativas anteriores de atingir esse público frequentemente falharam porque o mercado ainda não estava pronto. Agora, as condições tinham evoluído o suficiente para que uma picape pequena e acessível pudesse ganhar atenção sem a necessidade de marketing agressivo ou alarde. A diferença se estendia aos métodos de produção. As empresas conseguiram reduzir custos através de maior eficiência na cadeia de suprimentos e escolhas de design cuidadosas. Diferente de modelos anteriores que comprometiam a durabilidade ou utilidade, esta mini picape mantinha padrões funcionais enquanto mantinha o preço baixo. Isso sugeria uma maturidade na abordagem, que reconhecia lições de experimentos anteriores e as aplicava sistematicamente. Até aspectos sutis da resposta do consumidor diferenciavam este momento. O feedback inicial sobre os protótipos mostrava que os compradores apreciavam simplicidade e praticidade mais do que novidade ou recursos de luxo. Discussões online, pré-encomendas e pesquisas informais indicavam uma crescente disposição para considerar picapes compactas seriamente. Ao contrário dos lançamentos de pequena escala anteriores, que recebiam no máximo curiosidade educada, este modelo tocou numa demanda latente que tinha crescido silenciosamente ao longo de anos. Foi uma combinação de estratégia deliberada, timing de mercado e prontidão do consumidor que distinguiu essa mudança das tendências anteriores. Os sinais silenciosos estavam agora em camadas, interconectados e potencialmente significativos. O que antes eram experimentos isolados tinha se tornado parte de uma abordagem coordenada, sugerindo que a indústria estava entrando numa fase onde veículos de baixo custo e funcionais não poderiam mais ser ignorados. Quando a indústria começa a notar, os sistemas começam a responder, embora lentamente. Capítulo 4. Como os sistemas da indústria reagem lentamente. Quando a nova mini picape começou a chamar atenção, as reações dentro da indústria automotiva já estavam em movimento, mas de maneiras sutis e comedidas. A mudança raramente acontece da noite para o dia num setor construído sobre produção em larga escala, longas cadeias de suprimento e redes de concessionárias arraigadas. Em vez disso, a indústria respondeu lentamente, observando e ajustando-se silenciosamente aos sinais emergentes. As decisões se desenrolavam em camadas, muitas vezes invisíveis ao público, mas cada passo contribuía para uma mudança gradual na estratégia. As montadoras primeiro examinaram as implicações internamente. Equipes de produção estudaram a viabilidade de veículos de baixo custo em linhas de montagem existentes, avaliando como manter a eficiência sem sacrificar a qualidade. Fornecedores também começaram a notar mudanças na demanda. Pequenas alterações na aquisição de componentes, seleção de materiais e técnicas de fabricação foram testadas para ver se a economia de custos e a simplicidade do design poderiam ser replicadas em escala. Essas observações eram deliberadas, mas discretas, frequentemente discutidas em reuniões fechadas, em vez de anúncios públicos. As redes de concessionárias experimentaram uma resposta igualmente medida. Pequenas alocações da nova mini picape foram colocadas em locais selecionados para testar o interesse do consumidor. As equipes de vendas foram instruídas a observar as reações cuidadosamente, notando quais recursos mais agradavam e como os compradores respondiam ao preço. O feedback inicial influenciou pequenos ajustes na apresentação,
gestão de estoque e mensagens de marketing. Nada foi apressado. Cada ação visava avaliar a reação antes de um lançamento mais amplo. Ao mesmo tempo, os departamentos de marketing monitoravam as tendências silenciosamente. Análises digitais, burburinho nas redes sociais e fóruns de consumidores forneciam pistas sutis sobre a adoção potencial. Campanhas foram testadas em escala limitada, destacando a praticidade e a acessibilidade em vez de recursos chamativos. Observadores externos à empresa podiam ver fragmentos desses esforços, mas a estratégia completa permanecia em grande parte oculta, desenrolando-se em câmera lenta. A dimensão psicológica dessa resposta lenta era significativa. Executivos e tomadores de decisão equilibravam cautela com oportunidade. Eles reconheciam o potencial de um novo segmento de mercado, mas também se lembravam de experimentos passados que fracassaram. O ritmo da reação refletia uma necessidade de julgamento cuidadoso. Rápido demais poderia arriscar má alocação de recursos. Lento demais poderia permitir que concorrentes agissem primeiro. Cada pequeno ajuste, cada passo hesitante, era um sinal de cálculo cuidadoso, em vez de ação impulsiva. Gradualmente, esses movimentos incrementais começaram a criar uma mudança mais ampla em como a indústria via o segmento de utilitários compactos. Embora nenhuma manchete dramática anunciasse a mudança, os sistemas de produção, fornecimento e marketing estavam silenciosamente se alinhando com a nova realidade. Cada departamento, cada processo, estava lentamente se adaptando a um mercado que começava a valorizar acessibilidade e praticidade de maneiras antes subestimadas. À medida que os ajustes se acumulam, pressões sutis começam a emergir. O alinhamento silencioso dos sistemas insinuava algo mais consequente, um impulso que não permaneceria contido por muito tempo. Se você gostou, deixa um comentário e se inscreve para mais. Vamos crescer juntos. À medida que os ajustes silenciosos da indústria se desenrolavam, pequenas mas significativas pressões começaram a se acumular. O que começou como experimentos isolados no design de picapes compactas agora se intersecionava com forças de mercado mais amplas. Fornecedores notaram ligeiros aumentos na demanda por componentes acessíveis. Concessionárias observaram um interesse crescente do consumidor por veículos práticos. Analistas, mesmo que apenas perifericamente acompanhando o mercado, começaram a reconhecer padrões que não podiam mais ser ignorados. Essas pressões eram sutis, quase imperceptíveis, mas juntas insinuavam uma mudança no equilíbrio. A concorrência aumentou a tensão, embora permanecesse subestimada. Fabricantes rivais observaram os desenvolvimentos cautelosamente. Alguns exploraram seus próprios conceitos de baixo custo, enquanto outros avaliaram lacunas potenciais no mercado. As mudanças eram medidas, discussões internas mais do que declarações públicas, mas contribuíam para um ambiente onde nenhuma decisão existia isoladamente. Cada ação de uma empresa criava ondas silenciosas através da indústria. Os consumidores também desempenharam um papel na construção da pressão. O interesse por picapes pequenas, antes esporádico, tornou-se mais consistente. Fóruns online, consultas iniciais e discussões em redes sociais revelaram uma demanda latente que vinha fervendo sob a superfície por anos. Os compradores estavam começando a notar que uma picape funcional e acessível não era apenas um conceito, mas uma opção tangível. O acúmulo constante dessa atenção aplicou pressão indireta sobre os fabricantes para responderem. Dentro das empresas, as dinâmicas internas amplificaram o efeito. Executivos ponderavam o otimismo cauteloso contra as avaliações de risco tradicionais. Equipes de produção reconheciam oportunidades de eficiência, enquanto departamentos de marketing viam potencial no comportamento emergente do consumidor. Cada observação menor dos números de pré-encomenda ao feedback nos locais de teste adicionava uma camada de urgência, sem nunca estourar nas manchetes. A indústria estava respondendo não com anúncios, mas através de ajustes processuais, alocações de recursos e mudanças estratégicas silenciosas. A acumulação de pressão não foi dramática ou imediata. Movia-se como água através de canais escavados ao longo do tempo, lenta, deliberada e quase despercebida. No entanto,
Cada pequeno ajuste tornava o ambiente geral menos estável para aqueles que se agarravam a suposições anteriores. O acúmulo dessas respostas aparentemente menores criou um impulso sutil, mas crescente. Eventualmente, manter essa mudança despercebida torna-se cada vez mais difícil. A combinação de interesse do consumidor, observação da concorrência e conscientização interna sugeria que a transformação silenciosa estava atingindo um ponto onde não poderia mais permanecer totalmente oculta. O palco estava montado para o mercado reconhecer o que vinha se desenvolvendo silenciosamente por meses, se não anos. Capítulo 6. Por que não pode permanecer em silêncio? A essa altura, as mudanças no mercado já tinham começado a atrair atenção, mesmo que sutilmente. O que antes era fácil de ignorar, uma picape compacta e de baixo custo, não era mais invisível. A combinação de curiosidade do consumidor, ajustes incrementais na produção e testes de marketing silenciosos tinha criado uma situação onde a indústria não podia mais fingir que nada estava acontecendo. Os sinais estavam se acumulando, sobrepondo-se uns aos outros, até que a mudança não pudesse permanecer totalmente silenciosa. A cobertura da mídia, embora ainda moderada, começou a pegar no preço incomum e na estratégia de design. Analistas escrevendo relatórios comerciais notaram desvios dos padrões de mercado esperados. Usuários de redes sociais começaram a comparar a nova picape com modelos existentes, discutindo acessibilidade, design e utilidade. Essas observações não eram altas ou dramáticas, mas eram consistentes, formando uma rede de conscientização que se estendia para além dos muros corporativos. O que era uma tendência fragmentada agora mostrava sinais de coerência. Dentro das empresas, a pressão tornou-se mais tangível. Executivos realizavam discussões mais frequentes sobre capacidade de produção e demanda regional. Cadeias de suprimentos começaram a reavaliar a aquisição de componentes e a logística. Concessionárias, antes tratando a picape pequena como um experimento menor, consideravam como apresentá-la aos compradores de forma mais proeminente. Mesmo mudanças sutis em relatórios internos sugeriam que a resposta do mercado não podia mais ser ignorada. Cada pequeno movimento, cada observação silenciosa, contribuía para uma crescente conscientização de que o impacto do produto poderia se estender além das expectativas iniciais. Psicologicamente, este estágio reflete um ponto onde o silêncio não é mais sustentável. Quando múltiplos departamentos, mercados e segmentos de consumidores começam a sinalizar atenção, o silêncio não pode mais se conter. As reações em curso ainda são cuidadosas, controladas e processuais, mas carregam peso. Diferente dos primeiros experimentos, que podiam desaparecer sem consequências, este momento envolve coordenação entre sistemas que naturalmente amplifica a mudança. O significado reside no acúmulo de pequenos sinais, anteriormente ignorados. Interesse do consumidor, observação da concorrência e alinhamento interno convergem, criando um impulso sutil que silenciosamente exige reconhecimento. O que começou como um experimento isolado em design e preço agora funciona como um gatilho para uma reflexão mais ampla da indústria. O mercado está se ajustando em tempo real, lentamente remodelando prioridades, estratégias e expectativas. A questão agora se volta para o futuro e o que o moldará em seguida. Até onde esse impulso silencioso pode se estender depende de respostas que ainda se desenrolam atrás de portas fechadas, e de escolhas que permanecem não anunciadas. Enquanto a poeira baixa sobre as respostas iniciais, a atenção começa a se deslocar para o que está por vir. A emergência de uma mini picape de baixo custo introduziu silenciosamente novas variáveis numa indústria há muito dominada por ciclos previsíveis. Agora, múltiplas forças estão posicionadas para determinar se essa mudança silenciosa permanece uma curiosidade menor ou se torna uma influência definidora no mercado. O comportamento do consumidor será central. O interesse inicial e as pequenas pré-encomendas sugerem curiosidade, mas a adoção sustentada não é garantida. Os compradores abraçarão o design prático e o preço acessível? O modelo atenderá às diversas necessidades de usuários urbanos e rurais? Observadores notam que as reações do consumidor frequentemente evoluem lentamente, moldadas pela experiência prática, influência dos pares e desempenho no mundo real. Cada escolha incremental do financiamento ao uso,
influenciará como o mercado percebe este novo veículo. Cadeias de suprimentos e sistemas de produção são outro fator crítico. Os fabricantes demonstraram que podem produzir picapes compactas eficientemente, mas a expansão continua delicada. Disponibilidade de componentes, alocação de mão de obra e gestão de custos devem se alinhar cuidadosamente para manter a qualidade e o preço. Mesmo pequenas interrupções podem ecoar através dos cronogramas de produção, afetando sutilmente a entrega e a confiança do consumidor. A precisão silenciosa desses sistemas moldará como o mercado absorve este novo segmento ao longo do tempo. O comportamento da concorrência adiciona outra camada de incerteza. Outras montadoras podem ajustar estratégias, lançando modelos comparáveis ou mudando o foco para preservar participação de mercado. Essas respostas, embora principalmente internas e medidas, podem influenciar preços, design de recursos e abordagens de marketing. Como os rivais responderão moldará silenciosamente a dinâmica da concorrência, potencialmente acelerando ou retardando a mudança mais ampla. Estruturas regulatórias e condições de mercado locais também desempenham um papel. Políticas de segurança, emissões e tributação podem impactar a acessibilidade e disponibilidade de maneiras inesperadas. Pequenas mudanças políticas podem amplificar ou restringir o impulso que a mini picape começou a gerar. Observadores notam que esses fatores frequentemente operam silenciosamente, mas sua influência pode ser decisiva. Em última análise, o futuro depende da convergência dessas forças: adoção do consumidor, capacidade de produção, ajustes da concorrência e contexto político. Cada uma está se movendo silenciosamente, mas juntas determinarão se o mercado se adapta gradualmente ou se este veículo aparentemente modesto remodela silenciosamente as expectativas sobre acessibilidade, utilidade e design. A transformação não é súbita. É um processo lento, em camadas, desenrolando-se uma observação, um ajuste e uma decisão de cada vez. Enquanto esses elementos se assentam, os próximos passos do mercado permanecem silenciosamente incertos. Só o tempo revelará se a mudança observada hoje se expandirá ou simplesmente se misturará de volta aos padrões que antes pareciam imutáveis. Se você gostou, deixa um comentário e se inscreve para mais. Vamos crescer juntos.